Olá, amigos e amigas de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos a este espaço de compartilhamento, de troca de experiências e, é claro, de aprofundamento dos postulados da doutrina renovadora. A convite da casa, hoje iremos entretecer algumas considerações acerca do tema O Bom Samaritano e Eu. O Bom Samaritano, que é uma das parábolas ditas por Jesus e que se encontra encravada, registrada no Evangelho de Lucas, como veremos a seguir. Mas antes disso, vamos orar. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente o concurso da vossa misericórdia, permitindo que nós, através dos fios invisíveis, das ondas eletromagnéticas, da tecnologia, possamos, nesses dias delicados, adversos, estreitar laços com os corações amigos. Dessa forma, rogamos, através do amparo dos bons amigos, os teus emissários, que possamos enovelar uma rede de apoio, de assistência, auxiliando principalmente aqueles que mais precisam. Que esta mesma rede encubra todo o globo, toda a terra, fazendo de nós, à semelhança de ti, pescadores de homens, de almas, para o ideal do bem, da paz e do progresso. Que o teu amor possa irradiar a sua peregrina luz sobre as nossas existências, para que de alguma sorte possamos, através do seu concurso mirífico, generoso, caritativo, de estender esforços em torno do bem, da paz e da harmonia. Assim, Senhor, permita-nos iniciar o estudo deste dia com votos de paz para todos os que nos acompanham. Que assim seja. Como dissemos há pouco, hoje iremos dissertar sobre o tema O Bom Samaritano e Eu. Essa parábola que se encontra escrita, narrada no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, versículos de 25 a 37. E para sermos o mais fiel possível, vamos nos utilizar de uma tradução bíblica e assim, ponto a ponto, fazendo as considerações necessárias para aprofundarmos os nossos conhecimentos que sabemos são muito limitados em nossa visão particular, fazendo um recorte com relação à nossa pessoa, mais especificamente. E então Lucas inicia a parábola dizendo: um especialista em leis, um doutor da lei, se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? É muito interessante, ao iniciarmos o estudo evangélico, nos posicionarmos com relação ao contexto histórico, a fim de entendermos um pouco mais acerca daquilo que o Cristo, a seu tempo, transmitiu. Porque, afinal de contas, a linguagem, a mensagem faz parte de um contexto
E este mesmo contexto, portanto, não pode ser desprezado. Fazemos aqui então uma referência histórica às 12 tribos de Israel, as tribos de Judá. Sabemos dos patriarcas Jacó, de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, aqueles a quem o Velho Testamento faz considerações. E esse tronco, estas 12 tribos, portanto, de Judá, de Israel, recebem a denominação dos filhos de Jacó, que mais tarde vão experimentar um cisma, um atrito. As tribos do sul vão então entrar em beligerância com as tribos do norte. As tribos do sul, Benjamim e Judá, com capital em Jerusalém, Judá. Portanto, o nome genérico que é recebido pelos habitantes judeus que tinham no Monte Sião aquele que deveria concentrar o palco da religiosidade da época, e do outro lado, as outras 10 tribos do norte, com capital na Samaria. E então fora construído um templo no Monte Gerazim, para que os habitantes dessas outras 10 tribos pudessem também, ao invés de direcionarem para Jerusalém, palco dos atritos, tivessem na sua própria capital um local em que também pudesse cultuar a divindade. Fazemos um recorte aí em torno de 700 a.C., para nós entendermos então esse contexto no qual se encerra a parábola. Porque, afinal de contas, vamos notar aqui alguma tinta, alguma referência de rusga, de desentendimento. E isso nós vamos compreender a partir desse contexto histórico, desse entendimento, dessa cisão que houve no que tange a essas 12 tribos, e que dessa forma vai então margear todo o contexto histórico em torno desse entendimento mais profundo da parábola. Um outro fato que desejamos comentar antes de retomarmos o nosso estudo é que Jesus faz um pedido. Aproximavam-se as festividades da Páscoa. E então era natural, era um costume dentre os judeus buscar a sua capital, Jerusalém, para lá, então, cultuar a divindade, estabelecer um processo mais familiar, mais próximo com as forças divinas. E então Jesus, na qualidade de judeu, não teria optado de maneira diversa nesse sentido. Mas o pedido de Jesus resguardava um fato um tanto extraordinário, talvez mesmo estranho. Ele desejava chegar a Jerusalém, mas passando pela Samaria, por aquele território até então proibido, que suscitava desentendimentos, adversidades, que era inclusive perigoso, principalmente aos judeus. E então Jesus empreende esta jornada rumo a Jerusalém para alcançar as festividades da Páscoa. Dessa ocorrência que então reuniria em sua capital, Jerusalém,
um número de aproximadamente 10 vezes do seu contingente populacional. Então, se, por exemplo, Jerusalém contasse com 50, com 80 mil habitantes, na época da Páscoa, esse contingente se elevava à casa dos 500 a 800 mil habitantes. Para nós demonstrarmos, para nós entendermos o contexto da época, a importância da Páscoa no contexto judaico. Portanto, o pedido de Jesus trazia em si esse condão um tanto diferenciado, porque afinal de contas ele não desejava fazer a rota convencional, mas sim passar pela Samaria, por esse território proibido. E então os apóstolos, liderados por João Evangelista, vão buscar então hospedagem. E é claro que na qualidade de judeus, portanto estrangeiros, não foram bem recebidos, bem recepcionados. O que acaba sendo por si só um contrassenso, uma quebra de uma tradição. Porque afinal de contas, à época as distâncias costumavam ser ingentes, enormes. E havia um pequeno número de locais habitáveis, de estâncias agradáveis, oásis. As regiões eram desérticas e muitos desses viajores desejavam ser albergados, hospedados. Era uma tradição no Oriente receber um peregrino, uma honra poder recepcionar aquele que empreendia longas distâncias. E isso, é claro, infelizmente não aconteceu com os discípulos, já que eles eram judeus e buscavam hospedagem na Samaria. Portanto, não foram bem recebidos, não foram bem recepcionados. E é claro, isso vai repercutir, inclusive, dentro do próprio colégio apostólico. Porque quando os discípulos regressam, voltam ao contato com Jesus, João Evangelista vai se utilizar de um dito que era tradição, que tinha força na época. Se quiserdes, Senhor, poderia rogar aos céus que lance fogo sobre aquele povo. Porque, afinal de contas, aquele que não recepcionava um peregrino receberia, de acordo com a tradição da época, castigo, a punição de ser queimado vivo. Tanto ele quanto os seus familiares, uma tradição que se arrastava pelos condões da hereditariedade. E Jesus então dá-lhe a resposta de que a grande proposta não era a punição, o castigo, mas a salvação, não no sentido vulgar, não no sentido como nós conhecemos de uma vã transferência de responsabilidade, mas salvar no sentido de haver um resgate, uma remissão, um processo de reflexão empreendido pela própria criatura no sentido de, então, resgatar valores, princípios, o amor próprio, o seu potencial para, desta forma, empreender uma jornada em torno daquela ambiência que deveria ser peculiar, que deveria ser importante. Portanto, era um conhecimento da época que esses indivíduos pudessem, então, recepcionar esses viajores a fim de que não arcassem com as consequências desta punição, desse castigo, das labaredas divinas que desceriam sobre aqueles que quebrassem essa tradição,
que era multissecular, que era muito antiga. Portanto, esse contexto para que nós entendamos logo mais aquilo que vai se desenrolar na parábola. E nós sabemos também que em determinado ponto, Jesus passa a ser então investigado, mesmo que às ocultas, por alguns doutores da lei, por alguns anciãos, que almejavam a sua punição, a sua penitência. Porque, afinal de contas, Jesus inflamava as massas, fazia com que elas refletissem acerca do ideal de transcendência. As leis, a Torá, o conhecimento divino não ficaria restrito a um diminuto grupo, mas poderia se expandir, porque afinal de contas a proposta divina alcança todos os corações, porque todos somos iguais perante Deus, perante o Pai. Portanto, de alguma sorte, aquilo que Jesus dizia incitava, fazia com que os doutores da lei se embaraçassem. Então ele era observado, vamos perceber isso nos conteúdos da parábola. Nas parábolas ele era tentado, ele era observado à distância, ou mesmo de maneira mais próxima, por esses doutores da lei. E nessa ocorrência não é diferente. Jesus recebe então do doutor da lei uma pedra de tropeço, algo extremamente tentador. Mas como veremos, Jesus estava devidamente preparado. Sua alma simples e alcandorada, alva, pura, estava ciente daquilo que era a intenção real por detrás daquilo que era apresentado pelo doutor da lei. Então, um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Afinal de contas, a vida eterna era um ideal invulgar, fantástico mesmo. Era uma garantia aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó. Mas algo estava um pouco desconectado. Como haveria vida eterna se então os patriarcas e mesmo os seus descendentes experimentavam a morte, a ocorrência do perecimento das forças físicas, a perda, a saudade? Então Hilel, que era um dos especialistas da época, juntamente com outros sábios, a partir das escrituras antigas do Pentateuco mosaico, dos 5 livros primeiros do Velho Testamento, que são atribuídos a Moisés, vai então depreender que a vida eterna, a herança da terra, era na verdade a herança da vida eterna. Então os patriarcas que herdariam a terra, em verdade, herdariam a vida eterna. Daí esta pergunta feita pelo doutor da lei, já trazendo esse conhecimento que fora devassado por Hilel e por outros sábios, de que, em verdade, o grande propósito da existência não era propriamente a herança da terra no sentido material, físico, até mesmo imortal, como muitos reis e rainhas sonhavam. Permanecer por milênios sobre a terra, governando, imperando, sem jamais experimentarem a morte. A herança da terra era, em verdade, uma herança de natureza mais espiritual, mais transcendente, que fazia com que os indivíduos pensassem a existência sob um prisma
muito mais profundo. Por isso, o doutor da lei pergunta acerca da herança da vida eterna. E Jesus então lhe diz: o que é que está escrito na lei, na Torá, nos livros do Pentateuco mosaico? Como você lê? É importante porque o Cristo faz essa referência. Como nós interpretamos aquilo que nós lemos? Porque nós estamos diante de uma era da informação. Nós podemos acessar muitos dados através de alguns cliques. Bibliotecas imensas estão à disposição através dos meios cibernéticos, por exemplo. E se antes o conhecimento ficara restrito aos doutores da lei e mais tarde aos monges copistas durante o período da Idade Média, hoje esta mesma informação pode ser acessível àqueles que disponham de recursos mínimos. Portanto, Jesus faz essa referência. Não viera para romper com a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E por isso pergunto o que está escrito na lei. Mas mais do que isso, Jesus indaga como você interpreta, como você entende a lei. E isso é muito importante porque Jesus não almejava violar consciências, mas ao contrário, respeitar o entendimento de cada qual. Daí o fato de ele se utilizar de parábolas para aproximar o contexto simples daqueles homens e mulheres que muitas vezes, em sua grande parte, se dedicavam à agricultura de subsistência, a víveres que seriam úteis para que os indivíduos mantivessem a sua conservação de vida, a sua sobrevivência básica. Portanto, é nesse sentido que Jesus traz esse entendimento mais pedagógico para que o indivíduo pudesse compreender aquilo que fosse alcançável, a sua consciência, que fosse de alguma sorte exequível, acessível. E aos discípulos ele reservava uma linguagem mais profunda, falava de ditos que eram de alguma sorte transcendentes, porque com eles tinha mais naturalidade, eram espíritos de alguma sorte mais preparados, espíritos que de alguma sorte já tinham um campo mental mais amplo, mais fértil nesse sentido. E então ele responde, o doutor da lei: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Percebemos aí que há, então, profundidade naquilo que é revelado, naquilo que responde o doutor da lei. A Torá em si, os conhecimentos profundos do Pentateuco mosaico resguardam aproximadamente 614 mandamentos, que mais tarde foram reduzidos ao Decálogo, aos 10 mandamentos. E que Hilel, que os sábios e mais tarde Jesus condensaram na forma do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos juntos que formariam a grande proposta da divindade. Uma forma de sintetizar aquilo que estava resguardado nas leis. Allan Kardec, por exemplo, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, faz, quando relata sobre o homem de bem, uma compilação de virtudes que fazem parte deste homem, desta mulher de bem. E, ao final, ele diz que ele não ousou encerrar todas as virtudes, mas apenas mencionar algumas, para demonstrar a sapiência, a sabedoria deste homem, deste egrégio codificador que soube
condensar os ditos espirituais de uma forma alcançável às nossas consciências. Da mesma forma, Jesus, quando condensa o decálogo, por exemplo, em uma única lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a trilogia do amor. Esses dois mandamentos que condensados formam um mandamento. Ou as leis naturais, que Kardec divide em 10, mas que condensa na grande lei de amor, de justiça e de caridade. Da mesma forma, nós vamos entender isso. E então Jesus vai continuar. Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Faça isso. Siga esse propósito e você vai alcançar a vida eterna. Estava aí respondida a questão. Mas nós sabemos que desde o princípio o objetivo não era o esclarecimento, mas a tentação. O doutor da lei desejava causar um embaraço a Jesus. E por isso, ele continua. Mas o especialista em leis, o doutor da lei, querendo se justificar, disse a Jesus, indagando: e quem é o meu próximo? Nós podemos, de alguma sorte, já com conhecimento profundo, entender que o próximo se estende para além das fronteiras do si profundo, atingindo a todos, desde aqueles que compartilham com o nosso pensamento até aqueles que divergem, aqueles que não pensam como nós. E aí então é que Jesus inicia o conhecimento, o entendimento da própria parábola, dizendo: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, semelhança do que poderia ter acontecido ao doutor da lei, e caiu nas mãos de assaltantes, de salteadores, que lhe arrancaram tudo e o espancaram e o violentaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, aquele que de alguma sorte se mirava nos exemplos do sacerdote. Chegou ao lugar, viu o samaritano, passou adiante, como se nada tivesse acontecido. O mesmo aconteceu, portanto, com este levita, nesse sentido da indiferença. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Aqueles que eram desprezados, os samaritanos, pelo menos pelos judeus. Depois colocou o homem em seu animal e o levou a uma pensão, uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, que, recomendando, disse: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus então perguntou: na sua opinião, doutor da lei, na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei, por certo embaraçado, justamente por aquilo que ele impusera a Jesus,
Responde: aquele que praticou a misericórdia para com ele. Percebamos que o orgulho é tão grande que ele não menciona o samaritano. Ele menciona aquele que praticou a misericórdia. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. É importante nós entendermos, a partir desta parábola, que muitas vezes nós, à semelhança dos doutores da lei, temos um conhecimento que já feriu a nossa consciência, nos concitando uma mudança comportamental. Mas esse mesmo conhecimento, de alguma sorte, por vezes não é suficiente. Porque, afinal de contas, é preciso que o indivíduo busque o aperfeiçoamento contínuo. Razão pela qual a veneranda Joana de Ângeles, na obra da série psicológica O Homem Integral, fará menção acerca do autodescobrimento, como sendo a proposta em torno do melhoramento contínuo, estabelecendo-o como grande desafio contemporâneo. Portanto, a partir daquilo que nós consigamos absorver das leis divinas, é necessário que nós nos aperfeiçoemos, que alcancemos, portanto, a perfeição. Já fizemos mais cedo a menção ao capítulo Sede Perfeitos. Perfeição que emana do grego teleios e que significa alcançar a meta, o objetivo. Portanto, alcançar a perfeição, nesse sentido, é justamente alcançar a meta, o objetivo de nossas existências, que está pautado no melhoramento gradativo, paulatino, contínuo. Na própria obra O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec anuncia que reconhece-se um verdadeiro cristão, que também o é o verdadeiro espírita, pelos esforços que empreenda para superar suas más tendências, as suas más inclinações. Portanto, depreendemos daí que está em nós a chave que há de solucionar o nosso próprio enigma. Qual o objetivo da nossa existência? O que fazer para alcançarmos a herança da vida eterna? E então fica estampado, escancarado para nós a superação das nossas más tendências, das nossas más inclinações. Dar cumprimento àquilo que Jesus sintetizou como sendo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É necessário que nós sejamos espíritas para alcançarmos a salvação? Por certo que não. É necessário que nós sejamos católicos, budistas, hinduístas? Por certo que não. É necessário que nós tenhamos um conhecimento mais profundo acerca da lei, acerca daquilo que de alguma sorte os mais sábios ousam penetrar? Por certo que não. Mas, então, o que seria necessário nesse sentido? Seria necessário, é necessário, em verdade, que esta lei condensada neste mandamento, então possa nos fazer superar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Que nos faça perceber que nós também podemos, à semelhança da parábola, sermos bons samaritanos. Compreendendo que podemos também auxiliar o outro, aquele que se encontra ao nosso lado e que precisa de ajuda. Que devemos estabelecer pontes que interliguem pessoas, a exemplo do que, muito profundamente, também categorizou a veneranda Joana de Ângeles quando fez uma menção aos homens
e mulheres ponte. Porque muitas vezes nos encastelamos, deixamos que o conhecimento nos engesse, que ele crie barreiras sectaristas, divisões, surgem querelas, disputas. Mas a grande proposta em si não é a religião no sentido como é conhecida, dessa separação, dessa divisão, dessas crenças limitantes, castradoras, mas um conhecimento profundo que nos permita ir em direção ao outro para estabelecer ponte, para entender que o amor, somente o amor nos une, nos favorece, nos aperfeiçoa. Os verdadeiros cristãos de todas as épocas, principalmente aqueles que alcançaram o ideal de iluminação, ousaram fazê-lo através do amor, através dessa proposta vitoriosa sobre as suas más imperfeições, as suas más tendências. Esta parábola foi anunciada há aproximadamente 2000 anos e ainda hoje resguarda plena atualidade. Porque, de alguma sorte, todos nós, em um momento ou outro de nossas vidas, somos convidados a ser samaritanos. Mas desejamos perguntar: o que estamos fazendo desse convite? Qual é o impacto que tudo aquilo que nós absorvemos da doutrina tem repercutido em nossas existências? Para que a reencarnação? E todas essas respostas, o Espiritismo, através dos seres luminares, da codificação kardeciana e de outros tantos que complementam, que trazem ensinamentos, que acrescentam, nos instruem, informando que então a grande proposta da existência está centrada nesta perfeição alcançável, porque o Cristo, a semelhança de nós, o Espírito que se revestiu, que se utilizou do nome Cristo, também a seu tempo fora simples e ignorante, como nós. Todos os espíritos foram criados simples e ignorante. Mas esse espírito foi gradativamente se aperfeiçoando, se aprimorando, se depurando, alcançando, portanto, o patamar de espírito puro. Nós também o podemos. Percebamos que o Cristo faz uma menção ao bom samaritano, para desmistificar a figura preconceituosa, como era então tida pelos judeus da época. Nós também podemos superar as barreiras que se estabeleçam, que de alguma sorte tentem nos separar, nos segregar, para que sejamos bons, para que sejamos honestos, justos, íntegros, éticos. O grande desafio de nossas vidas, portanto, é alcançar esse aperfeiçoamento onde quer que nos encontremos. Estamos diante de um momento pandêmico e temos a oportunidade de fazê-lo. Nós não podemos, por enquanto, ou em alguns casos excepcionais, nos encontrar, mas o podemos através da tecnologia, dos veículos cibernéticos, das ondas eletromagnéticas. Nós, porventura, não tenhamos a oportunidade de ir ao encontro daqueles que padecem a fome e a penúria, porque, em alguns casos, esses indivíduos constituem um grupo de risco. Mas podemos, através de mãos amigas, fazer doações, contribuições, doar víveres, mantimentos que podem chegar através de outras mãos que não as nossas.
Portanto, nesse sentido é que nós devemos compreender essa mudança de perspectiva, de paradigma, como Cristo, na sua simplicidade, transmitiu ao doutor da lei, para que nós também mudemos o paradigma vigente. Esse paradigma que de alguma sorte é limitante, é engessado, mas que pode ser amplo, pode alcançar muitos corações. Disse Kardec com muita profundidade: fora da caridade não há salvação. Percebamos que o codificador não se utilizou de uma expressão arcaica, antiga, fora da igreja. Ele disse fora da caridade, fora do amor, não há esperança de salvação, porque somente o amor pode cobrir a multidão de pecados, pode curar feridas, pode estreitar laços que se encontravam esgarçados, rotos. Esta é a grande proposta. O bom samaritano e eu, que estou fazendo desse patrimônio espiritual que se encontra à minha disposição. Devemos nos questionar para alcançarmos então a melhoria, o aperfeiçoamento, que um dia também vai nos alçar a voos mais nobres, dignificantes e igualmente crísticos, porque também seremos anjos. Alcançaremos os degraus da angelitude. Seremos Cristos, porque ele disse, ele afirmou: podeis fazer o que faço e muito mais, se tiver de fé, amor, esperança. Que esta seja uma mensagem também de estímulo, portanto, para que nesses dias trevosos, marcados pela ignorância, pelo desrespeito, pela intolerância e pelo desamor, que sejamos nós vozes altaneiras da esperança, do equilíbrio, da concórdia, da paz, do amor que une os povos. E um dia haverá de nos fazer reconhecidos, porque muito amamos, sem esperarmos a retribuição. Sob um único pastor, porque haverá, neste momento, um único rebanho. Esse é o ideal da família fraterna. Que o Senhor seja conosco, que Ele nos estimule, para que esta bondade que é a nossa chispa divina, que é a nossa fonte, se exteriorize com mais vigor, com mais força, com mais intensidade em nossas vidas. Não importa aquilo que fomos, o que fizemos. Importa o que faremos daí para diante com os conhecimentos que já dispomos. Assim sendo, desejamos que os corações amigos se sintam irmanados e motivados ao bem que nos ilumina, que nos guia e que é o nosso advogado onde quer que nos encontremos, a qualquer tempo. Deus nos abençoe e nos envolva. E nesse momento, rogamos aos corações amigos que de alguma sorte possam mais uma vez se unir em oração e em prece em favor daqueles que necessitam, que se encontram em tratamento espiritual, tratamento médico, terapêutico, que se encontram em dificuldades as mais diversas. Que nesse momento sintamos a presença dos bons espíritos a atuar sobre nós, derramando eflúvios salutares e convidando-nos a uma mudança postural, comportamental. Que o bem passe a ser a grande bandeira a hastear
e a tremular em nossas existências, para que toda dor e todo sofrimento que um dia experimentamos se converta em estrada luminosa de ascensão espiritual, hoje e agora e por todo sempre. Deus seja louvado, meus amigos. Fiquemos todos com Deus.